E aí eu falo de causa, que a gente precisa dar limites. A mulher precisa se sentir valorizada, porque se ficar só sobrecarregada, vai perder muito. A igreja perde muito com isso. Às vezes a mulher quer ganhar o mundo lá fora, vai ganhar dinheiro, vai estudar, vai, e aí ela casa, e aí ela tem mais essa outra responsabilidade, ao passo que a nossa primeira missão é cuidar. E a gente às vezes vê as mulheres escolhendo as coisas lá fora e deixando a missão principal, deixando de cuidar do seu marido, e aí, se a gente deixar de cuidar do marido, alguém vai chegar para cuidar, não vai ficar sem cuidado. Imagina striptease num circo, com um monte de garimpeiro. Menino no circo chega a fazer assim, ó. Show de bola! Eu realmente ganhei um presente muito precioso. Um presentão, hein? É muito precioso e eu uso demais esse presente. Com esse presente, eu posso ir para qualquer lugar, mas não é meu carro. Com esse presente, eu posso voar, mas não é avião. Sem esse presente, eu não existiria. Com esse presente, eu posso ficar rico, mas com esse presente também eu posso ficar pobre. Com esse presente eu posso fazer tudo. O presente mais precioso que eu poderia ganhar não é o passado. Esse já foi. Já contei ele todinho aqui. Não é o futuro. Não sei o que será de mim daqui 10 minutos. O presente mais precioso é o presente. Muito bem, boa noite, está começando mais um podcast no Plano 7. E aí, como que você passou a semana? Eu acredito que passou muito bem. E se você não passou, eu tenho certeza que Deus fará a obra na sua vida e você terá algo novo aí vindo da parte de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre mulher, nós iremos falar um pouco do papel da mulher na sociedade, a mulher cristã, e nós iremos conversar com ela, com uma amiga de longas datas, é a minha amiga Noemi Borges. Tudo bem, Noemi? Boa noite. Tudo jóia, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, e que eu possa servir, ser útil para você que está aí também ouvindo e participando. Também nós temos aqui comigo ele de novo. Ele gostou de ficar aqui nessa mesa, Elviro Novaes. Boa noite, Elviro. Boa noite. Boa noite, Noemi. Boa noite, Elviro. Gostar, né? A gente tá acostumando ainda, né? Mas nós estamos aí. Mas já é sucesso no Plano 7. Ah, que bom. Para a gente começar de fato, eu gostaria de saber um pouquinho. Eu conheço Noemi já há muito tempo, amigo do esposo e por aí vai, né? Longas datas. Na verdade, a família conhece o esposo dela já antes da gente conhecer Noemi e tal. Eu quero saber quem que é Noemi Borges. Bom, eu sou uma mulher, filha do rei, né, do nosso Deus, Pai, e é um privilégio muito grande falar de quem Ele nos fez e principalmente, né, quem Ele nos fez para ser mulher. Então, eu sou filha de pastor, do pastor Borges e da educadora religiosa Edna. A minha história tem a ver com o cristianismo. Nós fomos criados, né? Eu me recordo de toda a minha infância estar ali em volta das coisas, né? Do reino de Deus. Estar participando junto com a minha mãe, com as mulheres, e também nos cultos, nos domingos, quarta-feira. E eu também tive uma experiência com Deus ainda na infância. E essa experiência foi bem marcante, foi nos meus 8 anos de idade, no culto, né, uma celebração no dia de quarta-feira que a gente falava que era o culto de oração, e uma mensagem que o meu pai estava pregando, ele fez um desafio, um chamado missionário.
E aí eu me coloquei à disposição para ser essa pessoa que vai viver também o evangelho cumprindo uma missão. Então é por isso que às vezes vocês me veem tão envolvida nas coisas, né, do reino de Deus, nas coisas que falam a respeito do amor ao próximo, que eu acho que essa é a nossa missão principal. Então desde pequenininha eu vendo, né, a nossa família indo aos cultos, participando na igreja, e isso, até o meu versículo preferido é esse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sinto assim uma alegria enorme quando eu estou servindo, quando eu estou na presença do Pai, em comunhão com os irmãos. Isso me faz feliz, né? Sempre me senti muito à vontade estando na casa do Pai. Noemi é casada, né? Sim, casada há 22 anos já. 22 anos. Fala o nome do maestro aí. Então, meu esposo, na minha bênção, é o Marcos Falsone. E já há 22 anos a gente construiu uma família. Então eu sou mãe da Rebeca, que já tem 17 anos, fez agora dia 14, e do Marcos Filho, que tem 11 anos. Então essa é a nossa família, que a gente tenta, né, todo dia passar também esses valores cristãos, do amor e do serviço ao próximo. A família já tá grande já, então, né? Já 11 anos, nossa, pai, já tá no rumo aí. Passa rápido, aproveita bastante, passa rápido. Passa muito rápido e é assustador às vezes, né? É verdade, a Rebeca já tá no 2º ano do ensino médio, né, lá no IFES. Então daqui a pouquinho a gente já vai vislumbrando, daqui a pouquinho vai já fazer faculdade, embora, pode ir para fora, né? Ou também, né, a alguém se aproximar e já levar. Mas a gente tem orado a Deus, calma, não tem pressa, mas a gente já vai preparando o coração, né? A gente se esbarrou tem quanto tempo? Eu me esbarrei com você lá no diário. Quanto tempo tem isso? Nossa vida, muito tempo. 20 anos. 20 anos. Por aí, ou mais, né? Ou mais. Mas acho que ainda não estava casada, 25, uns 25 anos atrás. Você não estava casada, não? Não. Acho que o Mas Marcos eu comecei a passava namorar lá, eu comecei a namorar. O pessoal ficava zoando esposo, e tal. Exatamente, Ele é muito romântico, então ele mandava flores, aí o pessoal tudo vinha e zoava. Fabrício, então? Nossa vida. Verdade. É uma bênção ter te conhecido, sempre foi assim, um exemplo de vida cristã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E aí você passa a estar sempre envolvido, né, na igreja, no processo cristão e tal. Isso. Mensageiras. É um desafio, né? Trabalhar com meninas da idade de 9 até 16 anos, aquela fase que o pessoal fala aborrecência. Para quem não conhece, eu sou batista também, mas algumas pessoas talvez não conheçam. Como que é essa organização, então, as mensageiras? Existem as mensageiras e os embaixadores do rei. Isso então, na igreja batista, né? Na igreja batista. E aqui no nosso estado é uma das fortalezas, né, das nossas igrejas, porque eles são bem jovens, são juniores e adolescentes, e depois dessa fase eles já passam para a juventude, que é a área bem ativa, né, e produtiva para a nossa sociedade. Então, eles já saem com uma base bem forte, a gente fala muito do caráter, a gente, né, trabalha muito isso, a questão da ética, do civismo, né, da responsabilidade, da gente cuidar do meio ambiente, de cuidar também das outras pessoas, de ser útil onde você estiver. E é nessa fase de junior e adolescente, que é de 9 até 16 anos, né? Algumas chegam até os 17, quando elas estão terminando o sistema de graduação. Porque nós temos um sistema de graduação, elas passam por etapas, as meninas, né? As mensageiras do rei, esse é o nome que a gente dá para elas. Porque elas têm um compromisso de levar uma mensagem real, por isso que é do rei, né? Do rei, do nosso pai. Então, do rei Jesus. Aí, quando a gente fala com essas meninas e cuida delas desde essa tenridade, a gente cuida também da área física e emocional. É muito bacana. Quando elas descobrem, né, a verdadeira amizade, às vezes passam por alguma decepção, às vezes o luto, e ali juntas a gente consegue vencer, a gente consegue fortalecer também os vínculos delas, né, criando amizade e tendo ali uma base forte de confiança, que muitas, assim, às vezes perdem o pai ou a mãe, ou às vezes vêm de uma situação familiar
né, difícil, e ali na igreja elas encontram, assim, uma base sólida, né? De alguma forma é uma geradora de princípios e tal, né? Sim, sim. Porque vamos pensar que essas organizações, elas não funcionam só simplesmente para os membros da igreja, né? Não, muitas pessoas vêm de fora e muitas das vezes... Não precisa fazer parte da igreja em si, é só ter essa idade e muitas chamam os coleguinhas, é muito bacana. A gente teve toda quarta que funciona lá com a gente e a gente teve um momento que a gente fez uma esquete, aí eu falei assim, a gente vai fazer uma esquete, o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Você deve saber. A esquete é um mini teatro, né? É uma peça espontânea. Teatro. É um teatro. Então, aí é uma esquete rápida e a gente fez esse desafio para elas, aí dividimos em 3 grupos, aí deu o horário e aquela sala também seria utilizada depois. Mas na hora ninguém queria ir embora. Eu falei, gente, eu preciso desocupar a sala que vai ter uma reunião aqui depois. E assim, já tinham ali amigas, né? Meninas que não fazem parte ali da igreja, mas que já estão chamando outras amigas. A gente está ali com 30 meninas. Acaba formando uma rede, né? Uma rede mesmo. E é muito bacana elas contarem as experiências dela para outras pessoas também, né? Que é o mais importante, é isso. Tem quantos anos que você está envolvido com essa organização? Fica não, eu pergunto idade, não é por isso, é porque... Não, a idade tudo bem. A idade não tem problema com isso. Não, então, é porque... que já são muitos, já vamos colocar aí uns 12 anos que eu estou ali na primeira igreja, trabalhando só com as mensageiras do rei. Não, você vai entender o critério dessa pergunta, porque você já deve ter, por exemplo, liderado ou participado da vida de alguma dessas meninas. Que estão se tornando profissionais. Em adolescências e tal, que hoje você esbarrou com ela e falou assim, poxa, aquilo foi tão bom para mim, ou estou na igreja, ou a minha vida era diferente, porque a minha vida não... que já casaram, e a gente fala muito sobre o casamento também, as escolhas, né? As escolhas façam boas escolhas, cuidado. A gente fala muito dessa questão da drogização, da gravidez precoce, a gente fala com elas sobre isso, sobre o cuidado do corpo, da mente também, porque é muito perigoso, às vezes, você entrar nessa fase e não tá legal com o seu corpo, não se aceitar. A gente fala muito sobre isso, tem muitos temas bacanas que falam, a gente às vezes está na igreja, mas o pessoal acha assim, é só sobre as coisas da igreja. Não, a gente fala sobre as coisas do cotidiano mesmo, daquilo que a gente vive. A gente tem até a cozinha real, elas aprendem a cozinhar, a fazer coisas gostosas e a desenvolver também empreendedorismo. A gente fala com elas, a gente faz feiras missionárias, levanta recursos para missões, para sustentar missionários fora e também para as nossas saidinhas, né, os nossos acampamentos, que a gente quer ir e ajuda a baratear o custo. A gente faz bazar, então tudo isso vai ensinando a elas a questão do consumismo, a questão desse cuidado, o autocuidado, a questão financeira, como que a gente lida com isso. A gente vai vendo as habilidades também, vai desenvolvendo algumas habilidades com elas. A questão da liderança é o principal, que a gente está ali, a nossa intenção ali é formar líderes, para que depois, a gente saindo, elas possam ficar e dar continuidade a esse trabalho que a gente faz. É muito bacana. Eu viro, é um trabalho que dá trabalho. Que dá trabalho. Mas assim... Mas é recompensador, é muito lindo. Porque na atualidade, né, Noemi, a gente vê muitas das vezes os pais, né, desconexos, né? Sim, tem mesmo. E assim, uma organização dessa é super importante. Tem relatos ali, a gente ouve, né, e está inserido, então a gente tem relatos de bullying, que a gente que repassa às vezes para a família. Tem relatos que acontecem, né? Aconteceu na escola ou com a vizinhança, e ali elas se sentem à vontade para compartilhar. E aí a gente trata isso também, né? Não é a nossa área, mas a gente encaminha. A gente tem ali na igreja, é bem organizado, a gente tem, inclusive, mandar um abraço, pode? Pode, fica à vontade. Para a tia Soninha, que é a nossa ministra que está lá na educação cristã, ela até sofreu um acidente agora. Então, Deus te abençoe e que a sua recuperação seja bem rápida, que está fazendo falta. Mas ela tem uma equipe pedagógica que cuida com o trato dos pais e também, se houver essa questão para ser tratada, né, encaminha para profissional. Na nossa igreja nós também temos, com o Ministério de Assistência Social, 2 psicólogas que ficam lá, assistente social. Se houvesse, a gente identificar que tem alguma questão
né, de necessidade básica, às vezes o vestuário, às vezes a falta de alimentação, a gente vê, a gente nota, né, quando está ali, é igual um professor na sala de aula, você olha tudo. Então, a gente vai repassando esses encaminhamentos, a gente passa para a pessoa de direito e também a gente atua nessas áreas, quando há necessidade. Às vezes até levando uma cesta básica, ou inserindo ela no cadastro, né, de família que recebe a cesta básica na igreja, ou até mesmo vendo essa questão, a gente ainda não teve, né, mas a gente já se preocupou algumas vezes, achar, né, que ia estar tendo alguma questão de maus tratos, mas não era mesmo necessidade mesmo, né, de sustento. E aí a gente pôde intervir e ajudar essa família, mesmo que temporariamente, que tem gente que é uma fase, né? Sim, sim. Perdeu o emprego, então tá passando, mas não quer falar com ninguém. Então, às vezes, a gente consegue identificar isso também e ajudar. É para isso que a gente está ali, né? Às vezes a pessoa tem vergonha, né, de falar, aí você nota e verdade. já oferece. E aí, às vezes, quando a gente fica sabendo, já está assim, no limite do limite, né? Sim, sim. Já está naquela fase bem crítica, mas a gente está ali para isso, né? A igreja é para isso, para a gente se ajudar mutuamente. Esse é o nosso papel. Como que está a saúde dessas meninas mental, assim? Hoje, a nossa maior preocupação é essa. Porque a gente veio da pandemia, então muitas relatos que estão tendo dificuldade na sua questão mesmo de lidar com as outras pessoas, de expressar seus sentimentos. E aí isso não é só com as meninas não, porque a gente também tem as orientadoras, né? Nós trabalhamos ali em 4 pessoas. E até entre nós mesmo, a gente vê assim, que há uma necessidade de a gente se reunir mais, de estar mais uma cuidando da outra, até mesmo reunir para não organizar nada, só para estar juntas e relaxar mesmo a mente. Porque o trabalho, mesmo que seja na igreja, todo mundo ali é voluntário. Então, a gente não recebe para estar ali, cuidar dessas meninas, mas a gente tem uma carga grande. E aí a gente entra no ser mulher. Então, todo mundo cuida de marido, de filhos, e ainda trabalha fora, todas 4. Tem uma que é até plantonista, a Mariane, ela é fisioterapeuta no hospital infantil. Então, ela dá plantão, então ela sai, às vezes, do plantão, vai direto, para não perder, né, o dia dela, que a gente faz uma escala também. E, assim, tem empresários, tem professora, e eu, né, que apesar de ser servidora pública, a gente não para ali, a gente está sempre envolvida. E não é só as atividades da igreja, né, Fininho? A gente também está envolvida aí com as mulheres do Estado, que é outra carga, outra demanda. E aí, como você falou da saúde mental, a gente vê que não são só as adolescentes, não. As mães, né? Eu estava falando da gente, orientadora, mas as mulheres que eu lido também no Estado, elas estão sobrecarregadas e às vezes já estão numa fase de exaustão. Sim, sim. Né? A gente sabe que tem a síndrome de Burnout, que é burnout, né? Burnout. Tem um nome então, importante. Tem um nome diferente e, assim, eu também passei por ela. E aí eu falo de causa mesmo, que a gente precisa dar limites. Então, assim, precisa dizer não. E com mulher, o não é muito difícil, porque a gente quer abraçar todo mundo, quer fazer Antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto de mulher mesmo, você acredita porque, por exemplo, os batistas têm essa questão dessa organização. Eu acredito que os adventistas também têm uma organização parecida. Presbiteriano tem a SAF. Qual a importância das outras igrejas que, de repente, né, ainda não despertaram para isso? Para despertar para isso, qual é o conselho que você daria? É que faça como Jesus fez, né? Valorização da mulher. A gente precisa disso. A mulher precisa se sentir valorizada, porque se ficar só sobrecarregada, vai perder muito. A igreja perde muito com isso, porque o trabalho da mulher é essa sensibilização, esse cuidado, essa questão de olhar além do que a gente vê na aparência, né? De ter esse sexto sentido que a gente ouve aí fora, ter mesmo esse espírito de compaixão que Jesus tinha, né? Se compadecer com a dor do outro e estar atento, tem que ter empatia. E eu acho que isso é muito latente na mulher, por ser mulher, né? Então, assim, a igreja, se ela não despertar para ter um grupo de mulheres, para orar, para interceder, para cuidar das crianças, para cuidar dos jovens e adolescentes, e até mesmo para elas estarem unidas para fortalecer o seu próprio casamento, que às vezes ela não sabe
Uma pessoa que casou nova agora, às vezes ela está tendo problemas que, se ela conversar com outra mulher, ela vai ver que aquilo é muito fácil de resolver. Aquilo não é tão difícil, né? Que às vezes a gente entra no casamento e fala, a toalha ficou no lugar, e as brigas são por coisas tão pequenininhas, mas acontece, incomoda. E aí é só a gente falar. Que às vezes a gente espera que o outro faça algo que ele nem sabe, não está incomodando ele, nem está acostumado com aquilo. Então, assim, é só uma conversa mesmo. É muito interessante isso, que quando a gente fala para o outro, fala, era só isso, era só falar, era só... Às vezes tem mulheres que sofrem de depressão porque fica esperando que o marido lembre o dia, a data do casamento, a data do primeiro beijo. E aí ela sofre com isso. Gente, é só lembrar, põe um bilhetinho amanhã. Aí é o nosso dia, põe um bilhetinho lá, faz um lembrete, manda para ele, tá chegando, é amanhã. Então, assim, é uma coisa tão simples que poderia ser resolvida para não... Aí ela fica esperando, aí não tem aquela expectativa, é frustrada, ela fica triste, aí discute, aí briga. Então, e ele nem sabe o porquê, o que está acontecendo, né? Ele nem sabe o que está acontecendo. Mas, ele tá feliz que tá pagando as contas, ele tá feliz, né? E isso, pra mulher, ela fala assim, não, eu preferia até que as contas tivessem atrasado, mas que você lembrasse do nosso dia. É uma coisa muito interessante, como é diferente, né, o homem e a mulher. E eu vejo assim que, no geral, até isso é coisa do ser humano, né? Ele pegar uma coisa pequena, concentrar numa coisa pequena e fazer daquilo algo extraordinário, algo grande, cara. Mas uma tempestade. Uma tempestade no copo d'água. Mas ainda, né, relacionado ao assunto anterior, a mulher, ela sempre está envolvida com muitas coisas, né? E elas ainda têm um extra. Vocês cuidam das pessoas, mas tem alguém que cuida de vocês? Porque para a gente cuidar, a gente também tem que receber os cuidados, né? Isso é muito bacana. Aí a gente tem, assim, uma rede, e isso foi tema, né? Porque com a exaustão, aí foi tema de vários trimestres, porque a gente tem uma revista que é tipo um orientador pra gente. Uma revista que é publicada de 3 meses, que para as mulheres chama Visão Missionária, para as jovens e adolescentes é Aventura Missionária, e para as crianças é o Sorriso, a revista Sorriso. E ali todas elas abordaram essa questão emocional e trabalhando esse tema, cuidando de quem cuida. Quando você falou, eu lembrei na hora desse tema, né? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida. E quando você está inserido na igreja, a gente tem essa rede, né? Dentro do nosso organograma, nós temos os diáconos. E aí os diáconos na igreja batista, eles cuidam dos ministérios. A gente divide em comissões, essa é a fala, né? Vai ficar um jargão aí, vai falar um monte de coisa. São as comissões e cada diácono escolhe qual comissão que ele quer servir. E dentro de uma delas tem quem cuida dos ministérios. E aí esses diáconos fazem visitação para a nossa liderança. É muito, muito bacana esse cuidado. E a gente, nessa rede, né, tem os grupinhos de WhatsApp, e nessa rede a gente vai notando, vai vendo, aquele que está mais assim, desligado, não está compartilhando muito, e aí vai no particular dele, tá tudo bem, tá? Precisa de alguma coisa, né? Você precisa de um incentivo, de algum estímulo, tá? Né? Para ver se a pessoa fala, se abre. Mas tem situações, assim, que a gente também não é perfeito, né? Não consegue identificar, e quando vê, realmente a pessoa está passando uma dificuldade, às vezes, emocional, e não sabe lidar e entra em processo de depressão, porque ninguém está liberado disso, né? Nós estamos aqui nesse mundo, e aqui nós teremos aflições, sujeito a tudo, a doenças, porque tem gente que acha assim, vou para a igreja, não vou ficar mais doente, não vou ter problema financeiro, minha vida vai ser um mar de rosa, e não é assim, né? Nós somos seres humanos, não muda isso, só o lugar que a gente vai morar no final, que pode ser diferente, porque também você não está livre, né? Se você não cumprir os mandamentos do Pai, não for obediente, você também não está garantido que vai estar com Ele, né? Que a gente tem um texto bíblico que ele é muito forte, mas ele é apropriado para a gente falar sobre ele, né? A gente fala, em seu nome eu trabalhei tanto, eu curei, fiz coisas extraordinárias. Ele fala assim, não te conheço, né? Apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Então, às vezes, tem gente que fala em nome de Deus, está na igreja, acha que tá fazendo muita coisa, mas o principal é o coração. Por isso que a gente tem que trabalhar muito o nosso caráter, a nossa intimidade, relacionamento com Deus, porque isso
Ninguém pode julgar, né? A gente não sabe como que tá o coração da pessoa, o relacionamento dela com Deus. Às vezes ela é muito ativista, né? Parece que faz um monte de coisa, mas não vai estar lá com o pai, né? Não vai estar na eternidade. Aproveitando esse gancho que você falou de ativista, não vou falar em si de ativismo não, mas vou falar de uma situação. Eu até concordo em partes, né? Que a mulher é super poderosa. Em parte eu concordo, né? Mas qual é o perigo de a mulher tomar isso tudo para si e se considerar a super poderosa? Porque assim, tem algumas que abraçam o mundo e não quer soltar, e não quer ajuda, e etc, etc. Qual é o perigo disso, da mulher querer ser a super poderosa? A gente já falou sobre isso, que é exaustão, né? Se ela quer ser a toda poderosa, ela vai colocar uma sobrecarga muito grande no ombro e daqui a pouco ela não vai dar conta. Mas isso, de alguma forma, antes de você contextualizar, foi o que o mundo tem pregado. Parece ser bacana? Parece ser muito bacana. Mas não é bem assim. Não. É por isso que a palavra de Deus, né, Provérbios 31, ele fala muito sobre essa mulher virtuosa. Nós fizemos um grupo de mulheres, foram 31 mulheres. Algo assim, um mover de Deus mesmo. Nós nos uníamos para todo dia fazer um devocional, né? Buscar o Pai, e vamos fazer no primeiro horário da manhã, vamos fazer de 6 às 7. E aí a gente foi seguindo, lendo o livro de Provérbios. E são ensinamentos preciosos, Fininho, que se a gente fizesse, Anderson Kozakiewicz. Pode me chamar de Fininho, de Kozak, do que você quiser. Então, a gente viveu essa experiência e como o Senhor estava certo desde o início, né? Hoje as mulheres, a gente está ensinando as mulheres a voltar à origem. Nós fomos ensinadas, o mundo nos ensinou a evoluir, a progredir, a ser essa mulher empoderada. Mas nós já temos, né? Nossa, já foi nos dado todo o poder, né? Eu tenho medo dessa palavra quando a irmãzinha chega na igreja. Então, não, irmão. Já foi nos dado todo o poder, né? Quando a ascensão de Jesus, ele deixou que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, é o Evangelho, né? Isso já foi nos dado. Então, a gente não tem que buscar esse empoderamento feminino lá fora. Nós precisamos buscar do Pai, da origem. É por isso que eu estou falando, a gente tem que voltar à nossa primeira missão. Às vezes a mulher quer ganhar o mundo lá fora, vai ganhar dinheiro, vai estudar, vai, e aí ela casa, e aí ela tem mais essa outra responsabilidade, ao passo que a nossa primeira missão é cuidar. Então, a partir do momento que a mulher escolhe casar, ela tem uma missão que é primordial, que é o cuidado com o marido, se vier filhos, com os filhos. E essa missão, ela é intransferível, ela é totalmente pessoal. E não tem quem possa fazer isso, não tem como substituir. Se você for lá fora estudar, se você desistir daquele curso, vai entrar outro aluno no seu lugar, vai chamar o próximo da lista. Se você estiver trabalhando e aí acontecer algum imprevisto, você for demitido daquele trabalho, no outro dia tem outra pessoa desempenhando o mesmo papel, fazendo a mesma função que você. Você tem como ser substituído, agora dentro da sua casa não tem. Se você for substituída, é uma perda muito grande. É perder um casamento, é deixar de criar seus filhos. E a gente, às vezes, vê as mulheres escolhendo isso, né? Escolhendo as coisas lá fora e deixando a missão principal. Deixando de cuidar do seu marido. E aí, se a gente deixar de cuidar do marido, alguém vai chegar para cuidar, não vai ficar sem cuidado. E é aquilo, né, Noemi? A gente não tá falando... E os filhos também, que esse vazio vai ser preenchido por alguém, Fininha. É muito importante a gente lembrar disso, porque às vezes você está terceirizando. Você vai trabalhar lá fora e você coloca outra pessoa que você não sabe ainda, ele não sabe o que ela vai passar, porque ela vai passar. Aquilo que ela tem, ela vai passar. Isso não tem como. Alguma coisa ela vai passar. Da vivência dela, do cuidado dela, da educação que ela teve, ou aquilo que ela não teve, ela vai passar para o seu filho. A influência que o seu filho tem, a referência que ele tem é quem estiver passando para ele. Às vezes a gente terceiriza isso, outra pessoa faz o nosso papel, e aí as consequências são grandes. É que, de alguma forma, há um exagero muito grande, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de estar com meu filho, né?
E ele tem os dias de luta dele, por exemplo, faz jiu-jitsu e tal. Então, assim, se eu não falo de mim, mas isso as mulheres têm feito também, né? Se eu for pegar para trabalhar, eu fico aqui até 11 horas da noite todo dia. Trabalho. Então, assim, Tá o limite, né? Essa aonde que questão está do o não equilíbrio? e do limite. É isso que a gente tem que aprender. O que nos separa da exaustão é você falar, não, só vou até aqui. Até esse horário eu trabalho. Depois eu tenho que estar com o meu filho ou com a minha filha. Lá em casa a gente almoça todo mundo junto. Então, meu horário de almoço eu não abro mão. Eu tenho que estar em casa pra gente almoçar junto, que aí Rebeca vai à tarde para a escola, o Marcos está chegando da escola, e aí a gente consegue almoçar, tomar café da manhã e almoçar juntos. E jantar também. A gente não abre mão da mesa. A mesa é algo, né, que nos ensina muitas lições. É na mesa que a gente vê, de fato, como está o comportamento, como as crianças estão, e eles observam como está o nosso relacionamento, marido, mulher, e os filhos estão ali observando como é que está o trato, né, se está legal ou se tá ríspido, todo mundo sabe, percebe, né, passa o sal, com a voz mansa, passa o sal, com a voz gritando, a gente consegue lidar. Então, assim, ali tem muita coisa que a gente precisa ficar atento, é na mesa. E às vezes tem gente que já aboliu isso, serve o prato lá no fogão, tá tudo pronto, já fiz minha parte. E cada um vai lá, se serve e entra dentro do quarto e não tem diálogo, não tem mais o olho no olho, né? Que a tela do celular ocupou bastante espaço. E a gente sabe que a família é o projeto de Deus. E o que a gente está fazendo com a nossa família? Né? A gente tem ensinado mesmo os valores, a gente tem sonhado junto como família, programado, feito planos, né? Como família. Você conhece os sonhos dos seus filhos. E, assim, é algo que está sendo perdido mesmo, por causa dos horários. Não, meu horário não bate com o horário do meu marido, que não bate com o horário do meu filho. Né? Eu falo assim que é uma experiência lá de casa mesmo. A gente meio que ia almoçar muito lá na sala lá e tal, sentar na frente da TV e tal. Aí de uns tempos pra cá a gente não vamos almoçar na mesa. E, cara, quando você está sentado no sofá, lá, vendo alguma coisa, a televisão pode estar até desligada, velho. Você não consegue conversar, dialogar com nada, falar nada. Aí quando você vai pra mesa ali, você tem aquela... Você se alimenta, ainda conversa, ainda tem aquele tempo. A hora que termina, a gente ainda continua aquele papo, porque o papo não encerrou e tal. É muito importante. Faz uma diferença, assim... gigantesca, cara, gigantesca. É verdade. E assim, tudo é aprendizado. Às vezes você vê uma dificuldade do seu filho em aprender a cortar o bife. Então ali você vai estar também intervindo, explicando como que faz, de qual que é a maneira correta. E às vezes a forma dele segurar o garfo. Então tudo é ensinamento, tudo é aprendizagem. Tanto deles observando o que a gente está fazendo, quanto até mesmo o preparo dessa mesa. Hoje nós temos Ministério de Mulheres que visam muito isso. Né, estar à mesa. E tem pessoas, a gente tem falado muito isso, né? Não é errado você trabalhar fora. O errado é você não valorizar o que você tem dentro de casa. Que os filhos são uma herança do Senhor. E às vezes a gente está buscando deixar alguma coisa, quero deixar uma herança, e você já tem uma herança para deixar. Entendeu? Que é a educação, a criação desses filhos. A gente precisa descobrir as habilidades deles. E às vezes é ali na mesa que você vai descobrir. O menino sabe fazer ali, ou organizar de uma forma diferente, a menina também. A gente ensina a não deixar o prato sujo na mesa. Todo mundo, quando sair, levantar, recolhe seu prato, vão deixar lá. E ó, a gente vai ensinando até a questão do meio ambiente. Não joga comida no ralo, tem que colocar dentro da cestinha de lixo. Então, assim, tudo quando você vai vendo isso com outro olhar, quando a mulher está atenta e vai vendo essas mínimas coisas simples do dia a dia, mas que faz toda a diferença. Vai fazer diferença depois para não entupir a pia, vai fazer diferença depois, até mesmo para ele observar, né, que é uma atitude dele, é consciência, né, e educação ambiental também, não é? Isso tudo vai para o rio, né? Fica lá a sujeira. Mas você acredita que esse é o papel principal da mulher na sociedade, ou ela ainda tem outros meandros? Olha, a educação dos filhos é algo que não tem preço. Porque a gente fala, não, a educação é com a Secretaria de Educação, é dentro da escola. Né? Lá eles vão aprender matérias
que vão trazer conhecimento para eles. Agora, a educação que a gente fala é educação para a vida, é se portar, é ter limite, é reconhecer a autoridade, porque às vezes vai lá para a escola, mas não respeita o professor, não tem respeito pelo colega, não é uma pessoa que de fato se importa com o outro, que tem respeito pelas coisas do outro, né? Acha que não tem dono, né? Até mesmo rouba, furta alguma coisa de alguém. E aí a gente precisa ensinar isso dentro de casa. Se chegar alguma coisa diferente em casa, não aceitar, falar que tem que devolver, não é dele, eu não comprei isso para você, de onde que vem? Pode devolver, né? Olhar, a obrigação nossa é olhar a mochila, material do nosso filho, ver se tem dever de casa, né? Ficar criança, né? Todo mundo já foi. Não tem nada hoje não, não tem não. Vai lá olhar se não tem. Vai ver, conferir, porque é o nosso papel. É direito da criança, está lá no Estatuto da Criança, é o direito da criança receber educação, mas é dever dos pais acompanhar o aprendizado da criança. Esse acompanhar é acompanhar mesmo, verificar se não tem dever, é respeitar o professor, o colega, e a gente vai deixando isso tudo de lado, vai terceirizando, né? Aquilo que eu falei no início. Terceiriza a educação, o cuidado daquela criança dentro de casa, terceiriza que é a escola que tem que dar conta do seu filho, do comportamento dele, lá tem um pedagogo, tem um coordenador, mas não, isso é para manter, né? Controlar, porque quem de fato precisa passar os valores é dentro de casa. Aproveitando essa questão de criação, como que para a mãe, como que a mãe tem que ficar de repente em alerta quando vem, por exemplo, algo que fere os princípios e que vem, por exemplo, do ensino da escola ou coisa do tipo? Como que a mãe tem que reagir a esse tipo de coisa? Então, eu falo muito que assim, as coisas estão acontecendo, né? E às vezes a escola vai ensinar de uma forma que não é a prática da sua casa, prática que você gostaria que seu filho fizesse. E aí é que são elas. Aí é a hora da gente intervir. A gente não pode criar também a criança, o adolescente na bolha. Falar, não, tá tudo errado, eu vou lá brigar na escola. Não, olha só, a gente acredita nisso. Mas se estiver ensinando de outra forma, se tiver, a gente ensina também para os nossos filhos não serem desrespeitosos. O que tiver na lei, a gente vai cumprir. E o que não estiver na lei, for questão de ideologia sendo ensinada por fora, nós vamos exigir que cesse. Né? Porque o que for legal, a gente tem que cumprir. Agora, o que for extra, né, for uma questão de ideologia ou crença da outra pessoa, a gente não pode aceitar, porque o nosso Estado ele é laico, mas também tem que respeitar aquilo que eu acredito, não pode ferir os nossos princípios. Então, assim, ensinar tudo na escola vai ensinar outras religiões, outros comportamentos, mas aquilo que a gente pratica tem que ficar bem claro para os nossos filhos. E a escolha deles vai ser a escolha deles também. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Recentemente você foi em São Paulo, né? Isso, fui a São Paulo, uma conferência. Me fala um pouquinho dessa conferência. Muito bacana, mais de 10 mil mulheres, todo o Brasil. E nós estivemos ali por 16 horas. Passou um pouquinho, acho que chegou até 20 horas. Quantos? 10 mil mulheres. Você imagina 10 mil mulheres falando ao mesmo tempo? Foi lindo. Não, a gente não falava muito, não, a gente ouvia mais. Mas foi muito, no momento de intervalo era doideira. Misericórdia. Nossa, muita coisa boa a gente trouxe de lá para nossa vivência pessoal, era para crescimento pessoal. E foi assim um mover muito grande. E exatamente isso, uma mulher, uma empresária, ela teve um checkmate na vida dela e ela, a partir disso ela mudou. Ela continua trabalhando, mas ela mudou, ela entendeu que o papel principal dela era dentro de casa. O marido dela é até bem conhecido, Paulo Vieira, ele é muito conhecido na área dos negócios, do dinheiro, né, aí fora, e ele chegou para ela e pediu o divórcio. E aquilo deu um baque. Ela, como assim? Eu sou uma mulher, né? Nota 1000. Que defeito que eu tenho. Que isso? E ele mostrou para ela aquilo que ele desagradava ele, que ele não estava mais suportando. Ela era muito boa na área também de finanças. Ela trabalhava junto com ele, trabalha ainda, né? Várias empresas eles prestam serviço e o faturamento deles é de bilhões, né?
os dois juntos, e ela teve, assim, um baque muito grande quando ele mostrou quem de fato ela era. Essa é uma grande... algo muito grande que às vezes a gente acha, né? A gente tem um pensamento sobre nós, mas aquilo que o outro está vendo da gente é diferente. E ele mostrou qual era esse quadro que ele estava vendo da vida dela. E ela hoje compartilha, ela é mentora de várias mulheres, ela tem vários livros escritos, ela está no 4º livro, se eu não me engano, e falando dessa vivência dela, transformando agora, correndo atrás para transformar a vida dela, dos filhos. Ela também tem um casal de filhos, não, ela tem acho que 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e a menina dela desenvolveu um problema que ela falava muito rápido, tudo ela falava rápido, e essa menina descobriu por que ela falava rápido, porque a mãe dela só tinha 5 minutos para conversar com ela no dia, na hora do almoço. Olha só, que impactante. E aí, quando ela começou a ver tudo isso, ela falou, gente, realmente, eu não sou essa mulher que eu achava que eu era. Eu dava conta de muita coisa, mas o essencial ficava para trás. Ela não era uma mulher feminina para o marido, porque ela era aquela durona. E ele sempre foi mais emocional, tanto que ele trabalha nessa área emocional e financeira. E aí, ela, descobrindo isso, ela começou a transbordar isso para outras pessoas. Ela começou a falar sobre isso. Aí ela mudou o Instagram dela, que era da linha de finanças, né, e marketing produtivo, começou a ser agora para transformar a vida das mulheres. O cuidado da alimentação, o cuidado da sua saúde mental e o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido. E aí voltar mesmo para ser essa mulher original, de fábrica, aquilo que o Senhor nos fez para ser, né? Aquela mulher do lar, que não é uma coisa pejorativa, é algo preciosíssimo para nós, que a gente deixou de lado. Acreditando nessas crenças que não são verdadeiras, que uma mulher do lar não tem valor, que uma mulher do lar, né, que não tem uma profissão, ou que não tem valor algum. E é algo que o Senhor valoriza muito. Esse cuidado com a família, esse cuidado com o lar, que é algo que ele fez com as suas próprias mãos, né? Quando ele criou Adão, criou a Eva e falou crescer e multiplicar. Então, ele criou essa família, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como Jesus veio, né? Jesus veio para ganhar essa noiva. Ele remete muitas vezes sobre isso, é a noiva, e fala que a igreja é essa noiva, e se essa noiva não tiver em vigilância, ele vai voltar e ela vai ficar, tem que estar com azeite, né? Essa noiva tem que estar preparada. E às vezes a gente acha que essa preparação é a profissão, é o dinheiro, né? É algo que a gente precisa conquistar lá fora, e a gente já tem tudo e não valoriza. Então isso é abrir mesmo a mente, descortinar mesmo aquilo que as coisas desse mundo tentam encobrir de nós, achando que isso tem pouco valor, que o valor está lá fora. E quando a gente abre o Instagram, tá chegando aí feriado, o pessoal quer passear, quer sair, e quer a todo custo, e às vezes a gente abre mão da família, vai fazer uma viagem, vai com os amigos e deixa, né, aquilo que você tem de precioso para trás. Que faça a viagem, mas que faça em família. Que curta em isso família. Aí. É valorizar mesmo aqueles que estão com você todo dia, que às vezes a gente valoriza lá fora, trata bem os de fora e fica só o bagaço para dentro de casa, né? E você não tem mais ânimo para fazer nada, e as crianças às vezes chamam, quer fazer alguma coisa, você não tem mais ânimo. Você já deu toda a sua energia lá fora e agora aqui fica, né, sem nada. Eles ali, é igual aquele passarinho, né? Os passarinhos no ninho, volta para o ninho e tá lá os passarinhos com a boquinha aberta, você não tem mais nada para oferecer, né? Você só quer dormir também, descansar. Então, isso falou muito, assim, aos nossos corações, naquele treinamento que a gente foi, que ela chama de mentoria, né? E a gente foi ali passar várias horas para saber o que a gente já sabia, mas que agora de uma forma diferente. Não esperar chegar lá no final, né? Aquilo que ela teve, aquele ultimato ali, aquela intimação, olha, não quero, ou você decide, né? Fez tipo aquele você decide. E aí ela foi fazer terapia, descobrir quem ela era de verdade e viver uma vida que agrada o marido,
né? Eu acho que chegou ao ponto dela estar competindo com ele, né? Não é, Exatamente. Não é auxiliando, né? É competir. Exatamente. Então ele teve esse start e mostrou para ela, ainda bem que ele conseguiu mostrar, né? Porque tem gente que não entende, aqui, você está desprezando uma coisa boa, então você fica aí que tem outro que vai valorizar, né? Também poderia ter acontecido isso, sim. Mas graças a Deus que não, que serviu de lição e ensinamento para nós. E olha quantas pessoas, né, estão sendo impactadas. E ela tem muitos cortes, né, de vídeos desses dias que ela tem feito essas experiências. E aí pessoas falam assim, eu queria que meu marido estivesse aqui. Ela falou assim, e ela corrige na hora que, para de criticar seu marido, fala de você, o que você está recebendo aqui? Que na hora você só fala que você não tem, não fala que você tem. Olha, você não está aqui, você vai passar para ele quando você chegar lá. Então a gente, né, não só a mulher, mas a gente ser humano, a gente critica muito. A gente olha muito o copo vazio, não lembra que o copo está cheio até metade. A gente só olha o que está vazio daqui para cima, achando assim que sempre é insuficiente o que a gente tem, que a gente precisa de mais para ser feliz. E às vezes a gente já tem tudo para ser feliz, só falta mudar a mente, né? O nosso coração, valorizar aquilo que a gente já tem. Valorizar os mínimos detalhes, né? É o dia a dia, quando a gente fala, botar a mesa com alegria, que a gente já vai colocando a mesa, anda logo, vem pra cá, aquela confusão na hora do almoço, você não aproveita o momento, você só briga, você só traz confusão, em vez de trazer harmonia, de trazer o cuidado pra mesa. É isso que a gente tá querendo que as mulheres vivam, né? Esse cuidado, reclamar às vezes do serviço de casa, faz com amor, coloca um cheirinho lá na máquina na hora de estender a roupa, para todo passar e sentir algo diferente. A gente tem falado muito sobre essas coisas do cotidiano, sabe? Eu tenho minha irmã que também está vivendo essa vibe, né, dessa origem de voltar, e também a gente tem vivido muitas experiências assim engraçadas até, da gente falar assim, para de reclamar, para de lavar a louça reclamando, lava agradecendo que teve a comida, que comeu, que agora está lavando o prato, que você tem um monte de prato, que você tem filho, você tem marido. Então, começa a agradecer, mudar mesmo a nossa mente, né? A gente não tem como mudar a situação, então a gente muda a mente. Não tem jeito, é você que tem que lavar a louça, mas lava com alegria, porque teve a comida para comer, que agora teve um monte de filho, teve tanta variedade que tem um monte de louça e panela para lavar. É mudar a mente mesmo, não tem jeito. É interessante que essa questão do reclamar, do ficar assim, assado, tipo, né, trazendo um nervoso para si. Na verdade, aquilo não ajuda em nada. Nada, não vai mudar a situação. A louça vai continuar lá para ser lavada. É isso que eu ia falar, não vai mudar né? nada. A roupa suja vai continuar lá se você não lavar. Então, assim, você vai ter que fazer, faz com alegria, faz com amor. E de alguma forma, melhor para você. E de alguma forma até atrapalha o processo. Porque algo que poderia, por exemplo, tem umas louças lá, algo que poderia terminar com meia hora, vai ficar 1 hora lá, porque meia hora que dura mais tempo. Pode até quebrar, né? Tanta raiva, até quebra a louça, o copo, dá mais trabalho depois limpar, catar os caquinhos. É a realidade, né, que a gente tem hoje. Que não tem como você fugir disso. Mesmo que você tenha alguém que te ajude no lar, na casa, uma hora vai ter alguma coisa para você fazer. Então, faça aquela coisa ali com o melhor que você puder. Da melhor forma que você puder. E trazendo coisas boas para você também. Um coração mais agradecido. Agradece que tem a toalha. Agradece que teve água para tomar banho. Que teve shampoo ou sabonete para usar. Porque às vezes são coisas tão pequenas. Mas e se não tivesse? Né? Se você não tivesse condição para comprar aquilo, para ter aquilo. E para proporcionar aquilo para sua família. Você acredita que o excesso do ceticismo tem minado as famílias, as mulheres? Como você pensa sobre isso? Sim. A gente tem... Se você não tiver, né, essa crença em Deus, fica muito difícil, muito difícil. Sem ter mesmo um pensamento que tenha alguém, né, te olhando, tem alguém com você, fica mais pesado. Eu até li um livro e falava que se Deus ele não existisse, valeria a pena inventá-lo. Sim. Em termos da saúde mental, da vida, da vivência, sabe? Eu não teria razão, né, para existir se não tivesse um Deus, né, pra gente crer, pra gente saber que Ele vela e zela por nós quando a gente está dormindo, né? Tem um versículo que eu gosto muito de falar antes da gente dormir, ensinei aos meus filhos, que é: em paz eu me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, quando a gente sabe assim, eu vou dormir porque o Senhor
está cuidando de tudo, né? Eu estou aqui em segurança e ele vai continuar, porque ele não dorme, né? E quem não tem isso é muito difícil, eu não consigo nem imaginar como é dormir uma noite sem Deus, acordar sem ter alguém para a gente agradecer, né? Pelo Senhor, obrigado porque acordamos com vida, com saúde. Muito difícil, eu não sei como seria se a pessoa não tiver um Deus, algo para acreditar, saber que ele está aqui por acaso, do nada, não teria razão nem de levantar da cama, né? Não teria. Você trabalha também com as mulheres em missão, né? Mulher Cristã em Missão, é a Mulher MCM. Essa MCM muda muito de nome. Já foi MCA, já foi Sociedade de Mulheres, depois passou para MCA, Mulher Cristã em Ação, e agora a gente tem esse slogan de Mulher Cristã em Missão. Mas são mulheres, né? Mulheres cristãs, eu falo só muito mulher cristã, porque é mais abrangente. E esse cristã, pra gente não perder também a referência, Sim, né? Que sim. não é qualquer grupo de mulheres, são mulheres que têm Cristo como referência, né? E nós precisamos exalar esse cheiro, esse perfume, o bom perfume de Cristo, com a nossa essência do ser mulher. E a nossa missão maior é tornar ele conhecido e fazer com que essas mulheres possam também ser transformadas por esse amor, conhecendo o amor de Deus, e por esse amor serem transformadas e transformar o seu lar num pedacinho do céu. Esse é o nosso desafio mesmo, que elas vivam em paz, porque hoje há muita guerra, muito conflito, é uma desarmonia muito grande, né? Na questão de conflito de interesses, até mesmo da mulher, do marido, dos filhos, da mãe. Então, assim, a mãe quer se realizar no filho. Aí a gente consegue passar para elas assim, confia no Senhor, entrega para Deus. Não fica aflita, não. Porque às vezes ela quer que o filho faça um curso, ou quer que ele estude, o menino não quer mais estudar, quer interromper até no ensino médio, quer trabalhar, quer ganhar vida. E assim, às vezes essa desarmonia do conflito de interesses, né, ali dentro do lar, fica insustentável. E às vezes é o caminho que Deus quer. Quando a gente ensina elas que é para Deus que ela tem que recorrer, aí a oração ela tem esse poder. Porque, cara, às vezes essa criança, por exemplo, vai bater dentro de uma faculdade, por exemplo, E vai se perder. Vai conhecer as drogas, vai ter uma má amizade que vai levar ela para outro caminho. Vai aceitar outros tipos de ideologias que vai dar uma dor de cabeça. Eu conheço famílias que foram destruídas porque a mãe queria Que fizesse a fizesse. Aí a menina se enfiou na faculdade federal e foi. E para lá foi e nunca mais voltou, assim, para a bênção que era para aquela família. Por isso que a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Essa busca e esse ensinamento que a gente tem com as mulheres de colocar esses conflitos de interesse para o Senhor resolver, é isso, que quando a gente ora, a oração, ela não é só um diálogo nosso com Deus, né? Deus também fala com a gente através da oração. E aí, na oração, muda, se alinha. Às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa, daqui a pouco aquilo ali vai perdendo a força, você vai deixando de ter interesse por aquela coisa, mas não é porque você deixou de ter interesse, é porque você foi ouvindo a voz de Deus e aquilo não é mais tão importante, né? Então, assim, a oração, ela tem esse poder de nos alinhar à vontade de Deus. E esse alinhamento, ele vai transformando o nosso coração, vai ficando claro o que Deus quer, e aí você consegue viver o que Deus te fez para viver. Aí, é assim, é alegria pura mesmo. Você fazer, né? Você fazer aquilo que você foi chamado, foi feito para fazer. É lindo demais. E você tem essa paz, que aí acaba o conflito, você deixa o menino, lembra que eu falei no início, a gente cria, a gente ensina os valores, mas quem vai escolher vão ser eles. E a gente tem que estar com isso em paz, né, gente? Ó, eu ensinei o certo, agora a escolha ela é individual, é o livre-arbítrio que Deus deu lá para Adão e Eva. O que ele vai fazer é ele e Deus. A gente vai continuar orando para que se cumpra a vontade do Pai, né, na vida dele. Mas a escolha é dele. E aí a gente tem que ter isso muito certo no nosso coração, porque tem pais que definham,
Tem pais que entram em depressão, não foi isso que eu sonhei pro meu filho, não era essa profissão, ou não é esse casamento, não era com essa pessoa, né? Porque às vezes o pai tem afinidade com alguém, mas o filho não tem aquela afinidade com aquela pessoa, fazer o quê? Então, isso tudo vai trazendo mais paz pro nosso coração. Quando a gente entende, ó, a gente vai fazer a nossa parte, mas é fazer mesmo, né? É orar, é ensinar. Não é se omitir também, é ele, Deus, e deixa pra lá. Não, você vai fazer a sua parte, mas a escolha é da pessoa, é o livre-arbítrio, ele é individual. Não tem como a gente ficar querendo colocar o menino de novo na bolha, né? Não tem jeito. Ainda falando, a gente falou um pouco sobre os jovens, né? Uhum. Com relação à saúde mental e tal. E aí eu queria, assim, comentar algo... com relação às mulheres mesmo. Eu conheci uma pessoa que teve um período de pandemia, né? E esse período de pandemia, ele acabou fazendo com que essa pessoa, ela viesse a ter vários problemas psicológicos mesmo. Uau. Psicológicos mesmo, porque de tanto ela estar ali, né? Todos os dias... vendo jornalismo, consumindo. Ela chegou a um ponto de pirar, ter colapso. Uau. De ser internada e ter que ser acompanhada 24 horas. E aí, me fala, como que está essas mulheres que você, de alguma forma, cuida... E como que cuida dessas mulheres que estão com esses problemas? Então, na época da pandemia, a gente achou que houve um esvaziamento da igreja, mas a ferramenta, a internet, ela nos uniu muito. A gente fez bastante lives e nós fizemos muitos encontros virtuais. E isso nos uniu bastante e a gente desenvolveu uma estratégia de fazer com que essas mulheres... visitasse outras mulheres, mas não é aquela visita de entrar na casa, não, de fazer aquela serenata, de passar na rua, de deixar bilhetes, né, de prestar a sua solidariedade e ajuda para os idosos, de fazer o supermercado para eles. A gente começou a tornar essa mulher útil para justamente cuidar dessa questão da saúde emocional e mental. Ela precisava ficar ativa de alguma maneira, porque a gente tinha reuniões, eram semanais, né? Cada igreja tem o seu dia certo de se reunir com as suas mulheres. Depois a gente tinha reunião, um encontrão mensal, e isso em todas são 720 igrejas no estado do Espírito Santo, que a gente tem essas organizações de mulheres. E aí a gente falava com essas mulheres e incentivava elas a se tornar útil e colocar os filhos também para fazer aquelas atividades, para colocar na internet, para gravar um versículo. Nessa época, não sei se você lembra, eu enjoei muita gente aí, viu? Todo dia eu colocava lá um versículo, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei, pelo menos a palavra, né? O versículo vai ter. E aí, isso foi passando, tem gente que até hoje para na rua, você vai voltar? Não, eu falei, não, dá muito trabalho. O negócio todo dia, diário, dá trabalho. Dá. E aí, parece pouco, né, mas dá. E você pergunta a Rebeca, até hoje ela lembra, né, a gente selecionando os versículos e tinha que gravar para depois, gravar na mente para depois falar. Depois a gente conseguiu conhecer uns outros recursos aí, aquele teleprompt. E aí, coisa que ajudou a gente, mas já era lá no final, né? Passei muito aperto no início. Então, essas mulheres ficaram ativas. E, assim, a gente não tem nenhum relato de alguém que surtou de vez, que teve algum problema. Mas eu acredito que isso, assim, é algo pessoal. Cada um é de um jeito. Não veio todo mundo de fábrica, né? Todo mundo igualzinho, não. Programado, não. Cada um... Mas ficou um resquíciozinho de pólvoras. Fica, né? Umas ficaram, assim, mais chorosas. Elas ligavam mais vezes. E a gente tinha que cuidar como se fosse, assim, uma criancinha mesmo. Mandar, gente, vamos mandar mensagem para fulano de tal, que ela tá bem carente. E aí a gente reunia e todo mundo ia mandando um postzinho, alguma coisa, para poder acalentar aquele coração.
Mas cada um é de um jeito. Tem gente que sente mais, tem gente que foi um período de férias, né? Que não estava trabalhando, então pôde ficar reunido com a família. Tem gente que desenvolveu projetos, teve gente que foi estudar, que terminou faculdade, que estava ali agarrada há muito tempo e conseguiu, né, deslanchar. Porque cada um, assim, lidou com teve uma forma diferente para passar por essa experiência da pandemia. Se a gente for perguntar, teve gente que desenvolveu projetos, escreveu livro. Eu conheço várias pessoas que conseguiram tirar projetos da gaveta e avançaram em vez de regredir. Eu também fiz alguns cursos que depois foi muito, muito útil para mim. Essa questão de Instagram, de internet, eu não manjava muita coisa, não. E aí eu comecei a ver mais, né? E tornar isso uma ferramenta para dar mais publicidade que a igreja fazia, né? Sim. Na nossa igreja, no grupo de mulheres, com as mensageiras. Depois disso tudo, dessa conversa, de falar de um, de outro e tal, você analisando a sua vida, como que a Noemi se sente como mulher hoje? Então, hoje eu me sinto mais madura, mais experiente nessa questão de ensinar. Antes eu ensinava a teoria. Hoje eu posso falar horas da minha vivência, de coisas que a gente viveu ali em casa, de coisas que a gente passou junto. E hoje, assim, é diferente. Eu tento passar isso para a Rebeca hoje. Eu falo muito com ela, filha, nossa, se eu soubesse hoje, lá no passado, eu não tinha feito desse jeito, eu tinha esperado mais, porque a gente às vezes é muito no ímpeto, né? E você lembra, a gente passou algumas dificuldades no trabalho, que assim, eu me vali muito do conhecimento em direito que eu tinha, né? Eu sou bacharel em direito, e eu estava assim, ainda acho que no 3º ano do direito, e a gente passou uma fase muito engraçada hoje, eu vejo como engraçado, a gente fez até greve, né? No local de trabalho que a gente estava sem receber há uns 4 meses, e aí, fazendo valer o direito, e foi muito engraçado. Hoje a gente ri dessa situação, mas era um local muito agradável, pessoas que hoje todos eles são profissionais de ponta, né? Tá aqui o Anderson, e várias pessoas que estão desenvolvendo aquilo que atuaram ali com a gente, jornalismo, vendas, né? Tem um outro jornal aí que tá lá a Lilian e o Leandro, e são pessoas que a gente, assim, conviveu, viu na sua simplicidade, tivemos experiências incríveis, mas com o tempo, hoje, eu faria diferente, eu não ficaria... Eu acho que não teria aderido à greve, não. Nos dias atuais, talvez, eu acho que a galera não ficaria 4 meses sem salário. Não, é verdade. Tem isso também, ó. Também tem isso. A gente aguentou muito, né? Nossa, pai. 4 meses, faz é parte muito do tempo. processo, né? A gente aprende com isso. Verdade. Só na frente a gente vai saber. Mas não só isso, são muitos relacionamentos, né? Que a gente, às vezes, poderia ter colaborado mais, pessoas, que eu acredito, se a gente tivesse andado a 2ª milha, hoje elas estariam com a gente, né, do nosso lado, mas é a vida, né? São experiências que a gente vai tendo. O bacana que eu acho que eu posso falar que eu consegui, tipo assim, ficar aí com 70% de conexão com todo mundo. Com a galera, cara. Foi uma galera... Aquela galera até hoje, todo mundo. Algum que, né, às vezes foi passagem rápida. Foi embora, mas até teve alguns que teve passagem rápida que a gente tem uma certa conexão. Muito bacana mesmo. Foi um tempo muito bom. Aprendizado 1000, né? 1000 pra vida. Com certeza. Noemi, tá sendo um papo bacana, né? Mas o nosso papo aqui é um papo de 1 hora, né? 1 hora. Então já chegou, meu Deus. Falei demais, achei que eu não ia conseguir falar nada. O papo, quando é bom, ele vai embora e você nem sente. Eu quero te agradecer muito pela sua vinda aqui, aceitar o nosso convite, né? Eu que agradeço. As portas estão aí sempre abertas. E eu não falei nada que eu achei que eu fosse falar, hein, gente? O assunto foi totalmente para outro lado, mas o papo foi, né? A direção que Deus... Foi espontâneo. Aí a direção que Deus quis também. É verdade, está tudo na mão dele. É isso aí. Então, te agradeço, né? Deixo um abraço, Marquinhos. Sim. Recebe aí, meu bem. E essa câmera aqui?
Você pode deixar um recadinho final, né? Bom, eu gostaria que cada mulher também pudesse ter a sua experiência pessoal, para que vocês possam desenvolver aquilo que o Senhor tem para cada uma de vocês. Porque eu não tenho dúvidas que o que Ele tem é algo específico. E às vezes a gente fica sobrecarregado, tentando desempenhar tantos papéis que às vezes não é nosso, mas que a gente pega essa carga e fica tão difícil e pesada, e Ele nos lembra que o fardo dele é leve. E quando a gente sabe disso, então se tem algo que você está fazendo, se sobrecarregando, tenha certeza, não é de Deus, porque o fardo dele é leve. E aquilo que Ele nos deixou de algo mais precioso é a nossa família, é a essência, é a origem, que a gente falou tanto aqui nessa noite. Então, que você possa valorizar aquilo que o Senhor já te deu, que é a sua família, seus filhos, e que você possa ver no ordinário da sua casa algo extraordinário. Então, viva bem e com aqueles que você de fato ama, porque às vezes a gente trata tão bem as pessoas lá de fora, e as pessoas que a gente tanto ama, a gente dá o que sobra, né? Então, esse desafio que eu queria lançar para você viver algo extraordinário de Deus na sua vida ordinária, no seu cotidiano. Então, tenha a sua família como algo mais importante, aqueles que estão perto de você, que você possa valorizar, assim como Deus quer que você se sinta valorizada. E seja leve, não vale a pena viver uma vida cheia de conflitos. Então, busca o Senhor e Ele vai te ensinar a viver essa vida em paz, a paz que excede todo entendimento. É isso que eu desejo para você. Amém. Te agradeço muito. E eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Evir, pela presença mais uma vez. Sucesso total. Gente, uma boa noite. Deus abençoe e até a próxima sexta-feira.